Opa, já estamos na segunda aula do módulo 3 do programa Empreendedor Corporativo. E nessa aula eu vou te mostrar como é que você faz a sua autoavaliação e como é que você pede a avaliação dos demais. Lembrando que essas informações serão muito importantes, pois na terceira aula você vai usá-las para poder verificar como está a sua autoimagem e como é que você está sendo visto pelos demais. Isso vai te permitir fazer uma aferição muito real, né, de quais são os seus talentos e do que você precisa desenvolver. Então vamos. A primeira coisa que você precisa fazer é baixar o formulário que está aqui logo abaixo, né, do vídeo da aula. Esse formulário é o mesmo que será usado tanto por você quanto pelos seus avaliadores. Aqui nessa primeira parte tem algumas instruções gerais, que eu vou dar uma reforçada nelas já. Nessa parte de baixo tem algumas orientações para preenchimento, com uma explicação, com exemplos, né, de como deve ser esse feedback e de como não deve ser. E na segunda página são os campos em branco, para que tanto você possa fazer a sua autoavaliação, quanto as pessoas que você pedir para te avaliar vão usar também esse mesmo formulário. Então, a primeira recomendação, né? Seja sincero. Considere sempre o que é e não o que você gostaria que fosse ou como deveria ser. Seja específico ao dar o seu feedback. Use fatos. Então, por exemplo, você vive atrasado. É algo muito genérico. Agora, se você diz, nas últimas 2 reuniões, você chegou 10 minutos atrasado. Então, você está sendo específico. Terceiro ponto, é uma coisa bastante prática. Quando você mandar o arquivo para os seus avaliadores por e-mail, ou seja, a forma que for, eu sugiro que você já renomeie com o nome da pessoa. Ou então, não se esqueça de pedir para que eles renomeiem o arquivo. Se na hora que eles devolverem, você corre o risco de salvar em cima do seu arquivo e perder as informações. E o quarto ponto, né, peça que as respostas sejam enviadas diretamente para você. Caso você queira pedir para alguém que não tem acesso a computador, você então imprime o formulário e entrega para a pessoa. E quais são as orientações para o preenchimento? O que você vai registrar em cada coluna? Na primeira coluna da esquerda, são comportamentos que você observa que atrapalham o seu desempenho ou os seus relacionamentos e que devem parar de acontecer. Na segunda coluna, são aqueles comportamentos, aquelas atitudes, aqueles hábitos que você observa que favorecem o seu desempenho ou seus relacionamentos e que, portanto, você deve continuar, você deve manter. E a terceira coluna é aquilo que você deveria começar a fazer, algo que pode ajudar mais no seu desempenho ou nos seus relacionamentos. Essa coluna aqui ela é interessante porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade de te dizer, ou você mesmo na sua autoavaliação, o que você precisa parar de fazer. Mas aqui vem uma oportunidade para dar uma dica, então, do que você deve fazer, de alguma coisa que você ainda não faz. Vamos ver alguns exemplos. Aqui na linha de cima eu tenho um exemplo ruim, né, de se dar um feedback, e embaixo um exemplo bom. Então, parar de falar do jeito que você fala. Como assim? Né? Eu falo alto, eu falo baixo, eu falo cuspindo nas pessoas. Isso aqui não está nada específico. Agora, se eu digo parar de falar tão alto, então observa que junto com o feedback já vai indiretamente, ou quase que diretamente, o que a pessoa precisa fazer para mudar esse comportamento, que é falar mais baixo. A mesma coisa, né? Continuar a ser essa pessoa maravilhosa que você é. Olha que coisa mais genérica. Agora, se você diz continuar a usar parte do seu tempo para ouvir e ajudar os colegas, aí sim você está sendo específico.
Na parte do começar a, né? Então, um mau exemplo: ser mais corajoso e menos acomodado. Olha que julgamento. Agora, um bom exemplo: você deve começar a aprender a falar inglês. E como que é o procedimento para você pedir que as pessoas te avaliem? Então, você vai usar o mesmo formulário que você usou para você. Você vai escolher 7 pessoas. Eu sugiro que sejam 2 amigos, 2 parentes, familiares e 3 colegas de trabalho. Uma dica, né? Prefira pessoas mais críticas, pessoas que realmente vão te ajudar. Aquelas pessoas que ficam só elogiando a gente o tempo todo, isso é até gostoso, né? Dá um afago na alma, mas isso não ajuda a gente a se desenvolver. O que faz a gente desenvolver é quando alguém nos mostra algo que está nos prejudicando e que a gente precisa mudar. É importante que você, antes de enviar o formulário para a pessoa, que você ligue e informe para ela o objetivo desse pedido de feedback. Que você está participando de um programa de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, para se melhorar, né? Não só no aspecto profissional, mas em outros aspectos da sua vida, e que o feedback da pessoa será muito importante para você nesse momento do processo. E aí sim, né, você envia para elas um formulário por e-mail ou da forma como você quiser. No caso, se a pessoa não tiver acesso a computador, você imprime e entrega para a pessoa. E finalmente, depois que a pessoa te mandar o feedback, te responder, lembre-se de agradecê-la. Afinal, o feedback é um presente, não é verdade? Então, em resumo, nesta aula você aprendeu a fazer a sua autoavaliação e pedir a avaliação dos demais. Na próxima aula, você vai aprender a analisar as respostas que você recebeu e a decidir o que você vai fazer com esse feedback, né? O que você quer mudar na sua vida. Combinado? Então, até